Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar sobre matemática no Enem. Matemática é uma das matérias mais temidas do Enem e não é à toa. Quando a gente olha a taxa de acertos médio da prova, a gente vê que na média os candidatos acertam entre 9 e 12 questões de 45 questões. A gente vê que a pontuação é bastante baixa porque muitos candidatos têm bastante dificuldade quando vão fazer a prova de matemática. Então, meu objetivo nesse vídeo é desmistificar essa prova que é considerada tão difícil, trazendo aí 3 passos que eu considero essenciais para você conseguir ter um bom desempenho. E esses 3 passos, eles vêm muito da minha experiência. Eu fiz o Enem em 2013, sério, e agora em 2021, mas para realmente reforçar as técnicas que eu tanto passo aqui. Naquela ocasião eu acertei 44 questões e nessa ocasião eu acertei 42 questões. Então, da mesma forma que eu consegui essa pontuação, eu acredito que qualquer pessoa realmente estudando da forma correta consegue também atingir aí os tão sonhados mais de 40 acertos, né? E mais de 900 pontos. Antes de começar, se você gosta do conteúdo aqui do canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e dar aquele joinha no vídeo e, finalmente, vamos para o vídeo. Para o passo número 1, o passo que é dominar a base. O Enem tem uma vantagem bastante grande. Por mais que sejam 45 questões e a matemática seja muito ampla, a maior parte das questões acaba sendo cobradas de conteúdos básicos, conteúdos aí que a gente aprende às vezes no primeiro ano do ensino médio, conteúdos que não são difíceis. Então isso é uma vantagem bastante grande para quem descobre isso, porque você consegue muitas vezes acertar 30 questões das 45 só dominando realmente a base de uma forma muito sólida. Eu fiz uma análise dos últimos 10 anos de incidência de questões de matemática do Enem e cheguei nesse gráfico. Eu vou mostrar, vou colocar o gráfico aqui do lado na tela. Então, se a gente for analisar o gráfico, o que a gente consegue perceber? Que grande parte das questões, uma quantidade razoavelmente grande, está concentrada em poucos assuntos. A gente consegue ver aqui até no gráfico. E esse gráfico faz parte de um material, de uma análise que eu fiz de todas as outras provas do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais essas análises que eu faço e conhecer até um pouco mais a minha metodologia de como passar no Enem, eu deixei uma condição bastante especial no Mestre no Vestibular, que é o meu treinamento de Enem e de outros vestibulares, aqui na descrição. Então, se você quiser conhecer e ver esse gráfico completo com análise e também gráfico de outras matérias, eu vou deixar o link aqui, fica à vontade para dar uma olhadinha lá, vai ser um prazer te encontrar lá no Mestre no Vestibular. Então, um dos erros muito comuns que os estudantes fazem é procurar estudar toda a matéria antes de dominar a base. Então, muitas vezes você tem aí uma possibilidade de aumentar o seu número de acertos, melhorar na prova do Enem de matemática, só garantindo essa base, garantindo esses conteúdos mais tranquilos, esses conteúdos mais iniciais, e acaba estudando conteúdos muito mais complexos, como logaritmo, probabilidade, sem ter essa base. Uma coisa que eu falo é, por mais que você já seja um estudante intermediário, que já esteja acertando mais de 30 questões no Enem Matemática, garante, pelo menos ali por uma semana, que você tem todos os conteúdos básicos muito bem estudados. Eu vou dar alguns exemplos do que são conteúdos básicos, né? A gente começa por aritmética, que é soma, subtração, multiplicação, divisão. Parece bobo, né? Mas tem questões no Enem que caem de pura divisão, pura multiplicação, e as pessoas às vezes acabam errando por não ter esses conceitos muito determinados, muito bem aprofundados. Outros conteúdos básicos: radiciação, exponenciação, regra de 3, porcentagem. Todos esses conteúdos caem muito. Para quem já fez a prova do Enem sabe que esses conteúdos caem todos os anos, muitas vezes 5, 10 questões apenas sobre eles. Além disso, geometria básica, pensando em geometria do triângulo retângulo, pensando em Pitágoras, pensando em geometria dos quadriláteros, conceitos básicos de área, de volume, tudo isso cai todos os anos e são conteúdos bastante básicos da matemática. Eu vou mostrar até um exemplo, né? Se a gente olhar aqui do lado, eu vou trazer aqui um exemplo de uma questão, é a questão de número 168 da prova amarela do Enem de 2019. E a gente vê que é uma questão que fala sobre índice de desenvolvimento humano, fala aí alguns conceitos, explica um pouco como é calculado e pede qual é o número, qual é o país que obteve o maior IDH, sendo que todos os IDHs são alguma função de x, né? Ou é x, ou é raiz de x, ou é x ao cubo, ou é x ao quadrado, x elevado a 1/3. E olha que bacana. Essa questão é uma questão que conceitualmente é muito simples. Você precisa saber o princípio que, se um número está entre 0 e 1, se eu elevo ele a um número maior que 1, por exemplo, um número meio, vamos colocar 0,5. Se eu levar ele ao quadrado, ele vai diminuir, ele vai virar 0,25. E se eu pego um número entre 0 e 1 e elevo a um número menor do que 1, ou por exemplo, meio, ou aqui no caso 1/3, o meio seria a raiz quadrada, né? Eu vou aumentar esse número. Então qual que vai ser o maior IDH nesse caso? Vai ser x elevado a o menor número, que é 1/3. Então, a resposta seria C, o terceiro. Então, eu resolvi de forma bastante rápida. Depois, se você quiser dar um pause no vídeo para você acompanhar a questão
de uma forma um pouco mais detalhada e conseguir entender, mas o princípio que eu quero trazer aqui essa questão ela é simplesmente um conceito básico aplicado na prática. E isso me leva ao segundo passo da preparação. O segundo passo diz o seguinte: saiba resolver questões do Enem na prática. Então, pensando até nessa questão, qual que é o grande princípio aqui desse segundo passo? É que o Enem tem um estilo de modelo de questão específico. Quando a gente olha, por exemplo, outros vestibulares, como a FUVEST, Unicamp, Unesp, a gente vê um modelo específico de questões em matemática. O Enem segue um modelo completamente diferente. É um modelo muito mais interpretativo, com mais texto, em que muitas vezes o conceito cobrado está, entre aspas, escondido dentro da questão. Então é interessante que você aprenda esse modelo de questão. E qual é a melhor forma de fazer isso? Fazendo questões do Enem. Lógico, você pode fazer questões esparsas, questões específicas, mas o que eu recomendo mesmo é que você já comece, a partir de agora, a fazer simulados do Enem. O que são simulados? Ou provas antigas, ou realmente simulados de cursinho, simulados que têm o mesmo modelo de questões do Enem. Então até eu vou mostrar um exemplo aqui do lado, para explicar um pouco de como é um modelo de questão Enem. Então vamos ler aqui essa questão juntos. Começando pelo comando, como eu sempre recomendo, né? Se um novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? A gente vê que claramente é uma questão de estatística, um conceito básico também, né? O conceito de média, moda, mediana, e provavelmente ele vai te dar aí algum contexto em cima no texto que você vai ter que interpretar para conseguir montar o problema. Vamos ler aqui para entender um pouco melhor. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então 20 jogadores, somou todos, dividiu por 20, deu 1,8 metros. No último treino, antes da estreia no campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Percebe que ele colocou um texto, não é tão longo, mas é um texto que enrola muito para dizer o seguinte: eu tinha um jogador dentro desse grupo aí de 20, eu vou tirar ele e colocar outro jogador que é 0,2 metros mais baixo. Então, logicamente, que a média vai cair, né? Se eu coloquei um jogador mais baixo do que os outros e a média antes era 1,8, a média vai cair um pouco. Quanto que essa média vai cair? Então, não é uma questão difícil, é uma questão de resolução simples que, se você conseguir ter um pouco de prática no conceito de média, no conceito de mediana, você tiver essa base muito bem consolidada, entender o modelo Enem, você consegue resolver muitas vezes essa questão em 1 ou 2 minutos, até ganhando tempo para outros modelos de questão. Então, a dica número 2, o passo número 2 é: faça simulados, aprenda o modelo de questão Enem, porque isso vai te ajudar muito a conseguir melhorar a sua pontuação. Agora, o passo número 3 é: crie uma estratégia de prova eficiente. Eu falo muito de estratégia de prova e como resolver a prova na prática aqui no canal, e não é à toa. Você tem que pensar que o Enem é quase que uma maratona, né? São 90 questões que você tem que resolver em 5 horas e muitas vezes é até difícil que os alunos consigam ler todas as questões. Eu vejo muitos alunos falando aqui pra mim: nossa, das 90 questões da prova, eu consegui realmente resolver ou pelo menos ler 80, 70. Então você acaba chutando uma quantidade grande de questões e logicamente isso vai prejudicar muito a sua nota. Então qual que é o princípio que eu trago aqui? Qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? A estratégia de prova, ela tem um objetivo claro e específico de conseguir, num cenário de limitação de tempo, te trazer o máximo de acertos. E pensa, se o Enem tivesse 10 horas, tivesse o dobro de tempo, eu acredito que muita gente tiraria uma nota muito maior. Mas aí realmente é a limitação de tempo que gera essa necessidade de se ter uma estratégia de prova. Então qual que é o princípio? Eu vou trazer aqui algumas ideias mais gerais. E se você quiser conhecer um método completo, que eu chamo do método das 3 passadas, método de resolução de prova, que você consegue realmente otimizar o seu tempo de forma completa, são mais de 3 horas de explicação lá no Mestre no Vestibular. Te convido aqui no primeiro link da descrição a conhecer um pouco mais, está com uma condição super legal, agora principalmente no começo do ano, vale bastante a pena. Mas falando aqui de forma mais rápida um pouco e concisa, qual é o princípio do método das 3 passadas ou de um método bom de resolução de questões? Você tem que maximizar o tempo que você coloca em questões que você tem alta chance de acerto e questões fáceis, e tem que minimizar o tempo em questões que você tem baixa chance de acerto e questões difíceis. O que significa isso na prática? Vamos pensar da seguinte forma: se eu tenho uma questão que eu tenho certeza que eu não vou conseguir resolver, uma questão, por exemplo, de probabilidade, eu estudei probabilidade com muito pouca profundidade, o que você acha que vai acontecer? A chance de eu errar essa questão, às vezes, é 80%, 70%. Eu posso até acertar essa questão eventualmente, mas você percebe que é um tempo que eu vou colocar nessa questão que pode ser totalmente desperdiçado? Digamos que eu gasto 5 minutos nessa questão, não consigo passar para frente, acabo chutando e erro. Eu gastei 5 minutos à toa nessa questão que eu poderia ter gasto numa questão com alta chance de acerto. Então
Então um erro muito comum que você tem que evitar é não faça a prova na ordem. Se tem uma questão que você olha e fala assim, cara, essa questão, eu olhei 10 segundos ela e já percebi que a matéria não é uma matéria fácil para mim, é uma matéria que tem uma baixa chance de acerto, quase toda vez que aparece em simulado essa questão eu erro, então eu pulo essa questão sem medo nenhum. Como a gente está falando aqui, eu mesmo, né, eu não gabaritei a prova, eu acertei 44 no ano e 42, sendo que dessas questões teve algumas que eu fiquei em dúvida, teve algumas que eu tive que fazer aquele chute consciente. Não importa. O que importa é que você consiga acertar 35, que você consiga acertar 40. Esses erros que você teve fazem parte do jogo. Então eu penso assim, não tenha medo de pular questões e alocar o seu tempo máximo nas questões que você tem mais chance de acerto. Assim, essa coisa de, eu cheguei no fim da prova e só consegui resolver 35 das 45 porque não teve tempo, vai começar a ser cada vez mais raro e as questões que você não resolver vão ser aquelas que já são as mais difíceis para você. Bem, essas são as 3 partes, os 3 passos que eu acredito que são essenciais para que você consiga melhorar sua nota em matemática e chegar próximo aí de gabaritar. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, não só para matemática, como para todas as matérias, para como passar no Enem mesmo, né? Pensando em estratégia de prova, pensando num contexto mais geral, eu te convido a conhecer o Mestre no Vestibular, tá com uma condição super especial com o cupom MESTRE10, então 10% de desconto. Só clicar aqui no primeiro link da descrição e você vai aprender um pouquinho mais aí de como conseguir tirar 168 questões no Enem e acertar mais de 40 questões, mais de 42 questões 2 vezes em matemática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.